Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Agência de Inovação do Instituto Federal. Este é o primeiro episódio de uma série de temas relacionados à inovação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia e o empreendedorismo. E para começar a série, nós vamos falar sobre a indicação geográfica. Pois é, talvez você não conheça este termo, certo? Mas com certeza você já ouviu falar da famosa bebida champanhe. Ou quem sabe do vinho do Porto, por exemplo. E sobre o café da Alta Mogiana, ou dos calçados de Franca. Esses são produtos que têm alguma coisa em comum. Eles possuem selo de indicação geográfica. Pois é, a indicação geográfica pode trazer diversos benefícios, e não apenas para os produtores, mas também para a região e para os próprios consumidores, que podem contar com produtos reconhecidos pela sua qualidade e também pela sua origem. Mas como que está o Brasil em termos de indicação geográfica? Como é que se faz para obter tal reconhecimento e como nós podemos alavancar o número de registros nos próximos anos? Para conversar sobre indicação geográfica, nós convidamos o auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Francisco José Mitidieri. O Francisco é o responsável técnico de IG da Superintendência Federal de São Paulo, do Ministério da Agricultura, e tem grande experiência na área. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Instituto Federal. Olá, eu agradeço a oportunidade e é uma satisfação falar com vocês sobre esse tema. Pois é, Francisco, o que é indicação geográfica na prática? O que é esse termo? Para que ele serve? Muito bom. Como você bem comentou na introdução desse episódio, quando nós tomamos uma champanhe, né, ou um cava, ou um prosecco na Itália, nós estamos tomando um vinho branco espumante. Todos eles são vinhos brancos espumantes. No entanto, esses produtos originários desses territórios, champanhe, cava, prosecco, eles são protegidos, né, eles são oriundos de territórios e são protegidos em forma de uma indicação geográfica na Europa. Portanto, um vinho branco espumante só pode ser chamado de champanhe se ele for produzido na região de Champagne, no norte da França, produzido pelos produtores daquele território e que passam por determinados critérios pré-estabelecidos pelos próprios produtores. Portanto, a indicação geográfica ela é uma marca, um selo, né? Um selo que vincula o produto ao território e às pessoas que fabricam e produzem aquele produto. Então, na verdade, quando os consumidores olham esse selo, essa marca, que pode estar na embalagem, no rótulo dos produtos, eles, ao verificar que existe o selo de indicação geográfica, a mensagem que deve ser transmitida a eles através do selo é que naquele produto, dentro daquela embalagem, existe um saber fazer de pessoas que herdaram essa habilidade, esse conhecimento, esse know-how ao longo das gerações, que produzem esse produto num determinado território delimitado e que, portanto, esse produto é típico, né? Só ali você encontra um produto como aquele, ele é único. E por ser típico e por ser único, ele ganhou notoriedade. Ele ganhou fama. E essa fama pode ser protegida como uma propriedade intelectual, ela pode ser protegida por lei, aqui no Brasil, né, pode ser protegida, e evita fraudes, né, a ocorrência de fraudes, de produtores de produtos similares que não estão dentro do território produzirem, e aí induzir a falsa indicação de procedência daquele produto, né? Como também proteger os consumidores de produtos que não seguem aquele padrão, aquele roteiro, aquele
aquele caderno de especificações técnicas, que é o termo técnico do documento que rege a produção daquele determinado produto, e, portanto, o consumidor não ter certeza de que ele está consumindo um produto que tem essa história, que tem essas características sensoriais, muitas delas, típicas do ambiente ou típicas daquele território, daquelas pessoas que fazem. Então, em suma, é isso, é a origem, né? Hoje, mais do que nunca, os consumidores, eles começam a se despertar para consumir, né, e querem consumir produtos que eles conhecem a origem, que eles saibam a história, como aquilo foi produzido, qual é todo o suor que está envolvido atrás, né, da produção daquele produto, né, qual é a propriedade intelectual, né, o conhecimento que está ali naquele território, as pessoas que produzem isso. Então, o consumidor está consumindo, poderá consumir, através de um produto com indicação geográfica, produtos típicos, produtos únicos. Basicamente, essa é a indicação geográfica. E por que a indicação geográfica ela passa a ser importante? Por que é importante, por exemplo, um país ter muitos selos de indicação geográfica? Isso é um indicador importante para o país? E qual o motivo dessa importância? É porque isso tem um impacto econômico? É porque isso demonstra que os produtos desse país ou dessa região eles são de maior qualidade? Quem tem um selo de indicação geográfica necessariamente tem um produto melhor, de maior qualidade? Boa questão. Os produtos de indicação geográfica que têm, né, o reconhecimento, esse vínculo com o território, com as pessoas e com o produto que é produzido, eles muitas vezes podem não ser melhores do que outros similares. Geralmente são, por conta de todo o trabalho que está envolvido na fabricação, na produção desses produtos ou serviços. No caso da legislação brasileira, também é possível o reconhecimento de serviços que tenham essa tipicidade, né, local. Mas, assim, eles não necessariamente precisam ser melhores, mas eles precisam ser únicos, né, diferentes, de maneira que o consumidor ele acaba tendo aquela percepção intangível, né, de que naquela região, uma vez alguém passou por lá e consumiu um produto daquela região e contou que era um produto diferente, que era um produto único, que só ali que se produzia daquela maneira, a consistência, a coloração, o sabor, o aroma, e, portanto, o produto ficou famoso. Ou até mesmo o próprio consumidor, em uma viagem de férias, ele passou por determinada região, né? Vou citar um exemplo, né? Quando a gente pensa em canastra, né, ou Serra da Canastra, a primeira lembrança, uma das primeiras lembranças que pode vir à mente, é o queijo da Serra da Canastra, que é um produto que tem indicação geográfica já reconhecida. E, portanto, queijo da canastra, ele com o selo só pode ser produzido e, portanto, comercializado dentro do território da Serra da Canastra. São 7 municípios que fazem parte desse território. E essa lembrança, né, daquele produto e do que está por trás de tudo isso, né, da produção, da valorização das pessoas, né, do saber fazer, isso sim tem diversos benefícios. Um deles é que pode haver um valor agregado, um valor justo e agregado para as pessoas que detêm esse conhecimento. Então, o produto pode ter um preço diferente, né, valor agregado. A outra questão é a própria valorização do patrimônio genético, que se for o caso de culturas ou de produtos agroalimentares, né, que você consegue preservar, né? A indicação geográfica preserva essas comunidades produzindo com sustentabilidade, portanto, a manutenção dessas pessoas no território, a manutenção das novas gerações que acabam, se saíram, acabam retornando para o território e para as propriedades, né, dos pais, passam a tocar aquele negócio que os pais e os avós já vinham fazendo, fabricando, prestando serviço, mas agora de uma outra maneira, com uma outra visão, né? Com uma visão mais de agregação de valor a esse produto. Isso tudo acaba tendo um outro benefício, que é o desenvolvimento territorial.
é uma das coisas que nós, no Ministério da Agricultura e outras entidades parceiras que trabalham com essa temática, nós visamos muito, né? Que é a melhoria das condições de vida do território. Então, o desenvolvimento territorial é um outro benefício muito bom. A melhoria da qualidade, como você comentava ali no início, né? Os produtos são melhores? Muitas vezes sim, porque no processo de busca do reconhecimento da indicação geográfica, existe a questão muito forte do associativismo. Nós vamos abordar um pouco mais à frente alguma questão sobre associativismo. Mas no fato dessa comunidade, desses fabricantes, desses produtores discutirem a obtenção desse reconhecimento, muitas outras questões acabam surgindo. Uma delas é as boas práticas de fabricação. Então, os diversos produtores dentro daquele território podem ter diferenças, né, de tecnologia de produção de determinado produto ou fabricação, mas nessa discussão, nesse trabalho todo, inclusive de se fazer um regramento único para todos, né, básico, de como se produzir o produto que ganhou notoriedade, é um dos requisitos desse documento, né? No processo de construir, de discutir esse regramento único, aqueles que têm menor tecnologia acabam elevando o nível tecnológico, porque você convida um pesquisador, muitas vezes de uma entidade de pesquisa, de uma universidade, né, do Instituto Federal, professores que vão fazer uma ou outra palestra, e no geral acaba havendo então uma elevação do nível tecnológico dos produtores como um todo. E um outro item que a gente pode citar aí de benefício é para produtos que são passíveis de exportação, a indicação geográfica ela permite competir em mercados globais, uma vez que ela é reconhecida por todos os países da Organização Mundial do Comércio. Na verdade, a nossa legislação brasileira ela está ancorada em acordos da organização, acordos firmados por todos os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio, né? Então, vou citar um exemplo, né, que a OMC, quando surgiu, logo após a guerra, né, em 1947, ela veio fazendo diversos acordos de trocas o objetivo é aumentar o comércio de uma forma justa entre todos os países. Em 1995, houve uma rodada chamada Rodada Uruguai, esse acordo chamava GATT, né, a sigla em inglês para tarifas e comércio, né, de produtos, e em 1995, um outro acordo dentro da OMC, chamado de TRIPS, que é também a sigla em inglês para acordos só sobre propriedade intelectual. Dentro desse acordo, as indicações geográficas estavam previstas lá. Portanto, após 95, os países que são signatários da OMC, hoje são quase 200 países, né, eles acabaram, então, internalizando a sua própria lei de propriedade intelectual, e que no bojo dessa lei tinha também a questão, artigos, né, prevendo a questão da indicação geográfica. E a partir daí, então, você tendo produtos reconhecidos com IG, com o selo da indicação geográfica, eles podem, se forem passíveis de exportação, podem competir em mercados globais, onde os outros países também reconhecem e protegem essas indicações geográficas. Então, é importante ressaltar que o reconhecimento das IGs aqui no Brasil é feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, né? E a lei que rege hoje a nossa indicação geográfica, ela está dentro da Lei de Propriedade Industrial, né? Que é a 9.279 de 96, 1996. E de lá para cá, então, alguns normativos e tal vieram sendo construídos e hoje já é uma realidade aí as indicações geográficas no Brasil. Perfeito. Francisco, e interessante, né, o seu levantamento, suas considerações, e até dos benefícios, tanto para os produtores, para o consumidor, que pode ter mais chance de ter um produto de maior qualidade, e a gente percebe também até benefícios indiretos, né, um reflexo você chegou a falar sobre aspectos econômicos, então, o quanto que aquela região acaba se beneficiando também, caso exista ali a indicação geográfica, rede de hotéis ou outros vários negócios também acabam também usufruindo dessa fama, né?
E como que está o Brasil em relação a isso? Aí fica essa questão, né? Quer dizer, o Brasil, nós citamos no início dessa edição alguns exemplos de indicação geográfica aqui no Brasil. E como é que está o país em relação, por exemplo, aos outros países, os países mais veteranos aí em termos de indicação geográfica? Estamos bem? Estamos no caminho? Estamos mal? Como é que está? Muito boa a pergunta e nos dá a oportunidade de mostrar exatamente como é que nós estamos caminhando, né? Conforme comentamos, a legislação nossa é de 1996 e a primeira indicação geográfica reconhecida foi em 2002, que foi a de vinhos na região da Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos. Foi a primeira indicação geográfica em 2002. E de lá para cá, muitas iniciativas, né, territórios, pessoas e as próprias entidades parceiras, né, que trabalham com essa temática, o Instituto Federal de São Paulo é um deles, o SEBRAE, né, a nível nacional, e São Paulo também, nós do Ministério da Agricultura, as universidades, as secretarias de agricultura, né, aqui no caso a nossa CAT, o IEA e a APTA, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que cuida particularmente de produtos manufaturados, né? Nós nos envolvemos muito com produtos agroalimentares, queijo, né? O café, como comentamos, o café da região de Pinhal, o café da Alta Mogiana, o café da região dos Cerrados, né? O café da Serra do Caparaó, no Espírito Santo, e muitos outros produtos agroalimentares, frutas, né? Você tem melão de Mossoró, enfim. Mas existem também produtos, a nossa legislação também prevê o reconhecimento de produtos manufaturados, como é o caso de rendas, artesanatos, cerâmica, e aqui em São Paulo nós temos uma indicação geográfica reconhecida que é a cerâmica de Porto Ferreira, né, bastante tradicional. E Calçados de Franca é outro manufaturado da região lá norte de São Paulo, da região de Franca. Mas assim, então de 2002 para cá, muitas iniciativas e muitos produtos vieram sendo, então, pleiteando o reconhecimento, e atualmente nós contamos com 89 indicações geográficas reconhecidas. Então, nós temos aí 69 agroalimentares e 69 indicações de procedência, que é uma espécie de indicação geográfica, e 20 denominações de origem, indicações geográficas na espécie de denominação de origem reconhecidas. Mas o Brasil tem um potencial enorme, porque nós somos um país continental, nós somos formados, um povo miscigenado, formado por diversos fluxos migratórios, né? Nós temos influência da imigração italiana, influência da imigração japonesa, árabe, para citar alguns, né? A influência de toda a história e todo o conhecimento e tudo que a influência africana nos trouxe, né, em termos de comida, de danças, de produtos, de artesanato, enfim, e continental, né, país continental, com diversos biomas, com diversas condições climáticas, né, de maneira que o potencial nosso é enorme. Hoje nós temos 89 IGs reconhecidas. Para você ter uma ideia, nós temos em São Paulo o Fórum Paulista de Indicações Geográficas e Marcas Conhecidas. E no fórum, as entidades que fazem parte, um dos exercícios que nós fizemos no ano passado foi mapear quais seriam os potenciais de São Paulo, né? O que a gente teria aí de indicações geográficas sendo trabalhadas e outras em potenciais para serem trabalhadas ainda, né? Nós chegamos, então, a 42 indicações geográficas só no estado de São Paulo, fora as 4 já reconhecidas. Então, são 46 no estado de São Paulo, fora o restante do Brasil. Para comparar, a União Europeia, que já tem essa cultura já há muitos anos, né, eles têm quase 4.000 indicações geográficas. E é um mercado de 70 bilhões de euros, né, anuais. Em 2017, esse foi o número. 15,5% das exportações da União de produtos agroalimentares da União Europeia são produtos originários de indicação geográfica. Então, não só champanhe, né, como nós comentamos no início, mas aí você tem o grana padano, o prosciutto de Parma,
enfim, muitos outros produtos que, né, os vinhos de maneira geral, né, que são objeto de proteção. Agora, então essa é a nossa... Uma observação em cima desse que você falou, considerando a nossa extensão territorial, a diversidade, tanto cultural, climática, enfim, você falou do potencial do Brasil, mas por que hoje nós só temos 89, considerando aí 20 anos desde a primeira? É porque é difícil conseguir, há um entrave em termos burocráticos, ou falta a organização dos produtores, falta pelo menos a percepção que eu tenho é que nós poderíamos ter bem mais registros, né, hoje em 2022. O que não deu certo nesses 20 anos, ou o que faltou aprimorar, talvez, para que desse mais certo, né? Olha, é interessante. A percepção que nós temos é que esse tema ele é pouco conhecido e pouco divulgado, e esse é um dos desafios, né, que a gente iria comentar, das indicações geográficas crescerem, né? Esse assunto é pouco divulgado e pouco conhecido entre os consumidores. Se a gente fizer uma pesquisa rápida na nossa vizinhança, né, e perguntar, você consome, ou já comprou, sabe o que é indicação geográfica? Poucas pessoas vão saber exatamente o que é, algumas vão ter uma leve noção do que seja, né? Então, essa falta de conhecimento maior, porque na verdade são produtos que vão ser vendidos, né? Então, o grande driver disso são os consumidores exigirem comprarem produtos com selo onde ele identifique que tenha toda essa bagagem que nós comentamos de pessoas, de território e o próprio produto único, diferente, típico. A outra questão é que hoje as entidades que trabalham, os técnicos que trabalham isso, estão cada vez mais conhecedores do assunto. Isso tem sido, ao longo desses anos, um aprendizado muito grande para as nossas entidades, né? Muitas estão internalizando esse assunto nos seus programas de trabalho, nas suas rotinas de trabalho, né, o treinamento de técnicos para que isso se efetive, para que possa conduzir, né, um processo desse. Agora, assim, o procedimento em si não é tão difícil, tão burocrático. Existe, sim, um regramento, né, uma série de um dossiê que precisa ser construído, tem uma parte que ela é textual, tem que se fazer os cadernos, por exemplo, o resgate histórico do determinado produto e do território, né? O resgate histórico, quando a indicação geográfica ela busca comprovar a notoriedade, não basta dizer que o produto é famoso, você tem que provar que ele é famoso. E esse resgate histórico ele é baseado em diversas fontes. O INPI, os analistas do INPI, quando avaliam, né, esse dossiê que é entregue pela associação, que por trás desse trabalho de reconhecimento de indicação geográfica, existe um intermediário entre os produtores do território e o órgão que reconhece, né, o INPI. E esse intermediário geralmente é uma associação de produtores. São representantes, a associação funciona como o nome técnico é chamado de substituto processual, né? Ela é o intermediário, porque esse bem, essa instituição jurídica, ela é de direito privado, mas coletivo, né? Todos os produtores que estão no território terão direito de utilizar o selo e o nome da indicação geográfica do território, uma pós-reconhecido, desde que passem que cumpram o regramento, né, do caderno de especificações técnicas, que é o regramento básico de como se produzir, fabricar aquele produto, e passem por um organismo de controle. E aí, então, esse organismo de controle vai aferir se aqueles lotes, né, de produtos entregues para avaliação cumprem os requisitos. Uma vez cumprido, eles estão aptos a receber o selo e a utilizarem o nome nas embalagens, o selo nas embalagens. Muito bem. Esse resgate histórico é um dos documentos que precisa ser entregue ao INPI.
O próprio caderno de especificações técnicas, que é o nome técnico desse regramento, também é um dos requisitos, é um dos documentos que tem que ser entregue quando do depósito do pedido para reconhecimento. E, veja, nós estamos trabalhando com pessoas, né? E pessoas que estão distribuídas num território que muitas vezes pode ser composto por muitos municípios. Então, esse regramento, esse caderno de especificações, ele tem que ser amplamente construído, amplamente debatido, construído entre os produtores. A gente costuma dizer que num processo de baixo para cima, né? Ou seja, a indicação geográfica, por mais que nós, instituições, nos envolvemos, né, no apoio, no fomento, ajudando, trazendo orientações, intercâmbio de quem já fez, mas esse bem, esse ativo é dos produtores, né? Esse protagonismo é deles. São eles que vão, depois do reconhecimento, fazer com que a EG funcione bem, fazer com que esse selo seja amplamente colocado nas embalagens, uma vez que esse organismo de controle faça aferição. Então, tudo isso demanda tempo e demandou também conhecimento, expertise, né, não só por parte das entidades, mas os próprios produtores se sensibilizarem e quererem fazer. Aí, aliás, essa é uma questão interessante, que a gente costuma dizer, nós ajudamos, nós estamos, né, fazendo todo o apoio, mas o produtor tem que querer, o envolvimento dos produtores. E aí eu remeto à questão do associativismo e do território, né? O território, quando delimitado, e a delimitação do território é outro dos documentos, né? Delimitação do território, a gente tem que ter assim, a visão do território como muito mais do que uma visão político-administrativa ou uma visão cartográfica. A delimitação do território ela se dá pelo pertencimento das pessoas, né, como uma região homogênea de pensamentos e de como eles se enxergam produzindo mel, produzindo queijo, produzindo vinho, produzindo artesanato, renda, entende? Então essa é a construção do território e a construção do caderno, de como é que isso foi Francisco, assim, você falou uma das exigências, né, a questão do caderno e tal, e você citou a questão, o produtor precisa querer. Eu concordo, assim, mas não tem a questão principalmente os pequenos produtores, né, a falta de conhecimento, eles não sabem nem por onde ir, né, quer dizer, eles não sabem nem da existência, muitas das vezes, da possibilidade. E como que eles vão construir tudo isso, fazer esse levantamento mais técnico para apresentar esses documentos? Às vezes eu percebo que falta também, talvez um apoio, talvez as instituições estarem com mais programas para incentivar, existem, mas talvez mais ainda, em tentar encontrar outras alternativas. Muitas das vezes esse produtor, ele está ali, ele conhece o sistema básico de produção dele, né? Quando sai dessa caixinha, ele já trava, né? Tem que resetar o sistema porque ele já não consegue sair dali. E aí, talvez eu percebo que ele precisa de um apoio. E aí vem, quer dizer, para que ele possa apresentar para ele, os caminhos são esses. E quem sabe até, uma instituição de ciência e tecnologia, está aqui, tem profissionais para te acompanhar, segurar na sua mão e te acompanhar ao longo desse processo. Talvez eles não se sintam solitários e aí até desistam. Isso é muito difícil, eu não vou nem tentar, porque não vamos conseguir. Muito bom. Assim, existem diversas entidades, né, instituições, como nós já citamos, que hoje trabalham essa temática. E as demandas para reconhecimento, elas podem ser ou partindo dessas instituições, fazendo um diagnóstico no Brasil todo e nos estados, né, de quais produtos, territórios e pessoas preenchem as bases conceituais para se pleitear um reconhecimento de IG. Né? Então, quais os territórios e produtos têm a tipicidade, têm o histórico, têm a fama e, portanto,
ele pode ser protegido, pode ser reconhecido, né? É importante nesse aspecto lembrar que as indicações geográficas, elas não são criadas, elas são reconhecidas. Então, quando o INPI, os técnicos do INPI, fazem a análise na documentação e determinam o reconhecimento, essas IGs elas já existiam, né, mesmo que não fossem ainda formalmente reconhecidas, porque elas já tinham o produto típico, as pessoas já estavam lá no território, já vinham produzindo desde que os seus antepassados chegaram, né? Esses produtos já eram famosos, né? Já tinham notoriedade, só não tinha, então, a proteção legal desse ativo para evitar, como eu disse, falsas indicações de procedência ou fraudes, né? Então, assim, existe um movimento das entidades, das instituições, das nossas instituições, de ir até os produtores, fazer esse diagnóstico como rotina. O Ministério da Agricultura, então, tem uma rotina na equipe no Brasil e nos estados que trabalha com essa temática. Nós vamos até os territórios para fazer um diagnóstico. E existe um movimento de produtores e associações, quando já existe uma associação constituída, de virem até as nossas entidades, as nossas instituições, pedirem essa orientação que você comentou. E aí, então, ao longo desses anos, cada uma das instituições passaram a fazer esse trabalho de apoio e de fomento. Recentemente, talvez agora mais recentemente, 2018, 2019, está havendo um trabalho mais conjunto entre essas entidades, né? Então, o SEBRAE tem feito um apoio muito bom para as indicações geográficas, em termos até de aporte de recurso para contratar consultores para fazer esse trabalho, professores dos institutos, de universidades. O Ministério da Agricultura também tem feito um aporte, na medida do possível, de recursos para que possa se desenvolver. E, recentemente, houve um diagnóstico amplo no Brasil todo. Trabalharam-se mais de 120, 130 diagnósticos de indicações, de potenciais indicações geográficas. O SEBRAE contratou uma consultoria para fazer isso. E no estado de São Paulo, particularmente, e assim em outros estados também, houve um convênio entre o SEBRAE e o Instituto Federal de São Paulo para trabalhar a estruturação de 12 indicações geográficas dentro desse convênio, né, com apoio, então, do SEBRAE e do Instituto Federal, em 12 IGs potenciais, e o Ministério da Agricultura também participa, né, tem apoiado, tem participado, no sentido de fazer. Mas existem outras, né? O Instituto Federal está trabalhando só aqui em São Paulo, mais de 18, se não me engano, que já vinham trabalhando. Essas 12 têm esse aporte aí para destacar um professor que fica, então, como um ponto focal local e liderando os produtores e fazendo esses documentos e tentando montar os grupos de trabalho para elaborar esses documentos. Então, além disso, tem um movimento, né? Existe um movimento nos últimos anos tanto que nos últimos anos percebeu-se que esse aumento foi nos últimos anos, né? Talvez depois, quando começou-se a perceber essa importância e fazer esse trabalho mais institucional, né? Junto aos produtores, e os resultados estão aparecendo aí. A curva começou a aumentar em 2016, 2017, teve um boom, né, mais alto. E aí você falou sobre a questão do associativismo e cooperativismo. É mais fácil quando você está dentro de uma associação conseguir o registro? Eu posso tentar fazer sozinho também? As indicações geográficas, elas são um bem coletivo, né? Ela pertence ao território. É possível haver um produto típico que ganhou fama e que seja produzido por um só produtor. Há essa possibilidade, a legislação, a instituição normativa, a portaria do INPI prevê essa possibilidade. Mas é muito raro. Em geral, é um coletivo de pessoas que produzem, que fabricam um determinado produto. E para representar esse coletivo, então, uma entidade como uma associação de produtores, então você tem uma associação, pode ser uma cooperativa,
pode ser um sindicato rural, que também é definido como uma associação de produtores, né? Então, as associações que estão definidas lá no Código Civil, né, e as cooperativas que estão definidas na legislação de cooperativismo próprios, elas são o substituto processual que faz essa intermediação e que depois detém a governança do selo da IG, a governança do conselho regulador, né, daquele organismo de controle, e que vai aferir os produtos e que vai conceder o selo para aqueles produtores que conseguiram o reconhecimento. Então, o primeiro passo recomendado esse produtor que está nos assistindo agora, tentar buscar outros produtores ali da região, se ele acreditar que existe um produto que conseguiria atender, então, esses critérios do INPI para conceder o selo, e buscar fazer, então, uma associação e uma organização entre esses produtores. Esse seria o primeiro passo do processo ali para tentar conseguir a indicação geográfica, né? E aí tem todo o trâmite que nós não vamos falar aqui, né, dos trâmites lá dentro do INPI, blá, blá, blá. Depois que esse produtor, essa associação conseguiu, essa região conquistou esse selo, hoje os selos de indicação geográfica existentes hoje, não apenas em São Paulo, Brasil todo, quais as dificuldades que começam a partir de agora, então, né? O que esses produtores precisam agora se preocupar e quais as barreiras e os desafios que eles encontram agora com o selo? Muito bom. Só voltando um pouquinho naquela questão anterior, além dos produtores identificarem que se os seus produtos, né, o seu território preenchem essas bases conceituais de tipicidade, de história e de fama, né, que são necessários para se iniciar o processo, né, eles podem também consultar, recorrer às nossas entidades, né? Então, podem procurar o Ministério da Agricultura nas superintendências em cada estado, podem procurar o SEBRAE na sua cidade, no seu estado, podem procurar os campos dos institutos federais, a própria prefeitura local, né, que muitas vezes é o condutor desse processo. Então, esse é o caminho. E aí as nossas entidades estarão junto com eles aí fazendo todo o roteiro, não só do diagnóstico, mas da parte de sensibilização, que é uma parte essencial no caminhamento da obtenção do selo, né? A sensibilização de todos os produtores do território, né? Então é uma fase, não é difícil, mas ela demanda um pouco de tempo, um pouco de amadurecimento, muita conversa, né? Muita concertação e assim por diante. Bom, sobre essa questão de quais são os desafios, um dos desafios, voltando à questão então de pessoas, né? A gente está trabalhando com pessoas e então um dos desafios é a própria constituição da associação, né? Que vai ser a representante e depois a gestora desse selo, né? E podem ter diversas situações. Você tem um território onde não existe nenhuma associação formal montada, né, instalada. Então, nesse caminhamento de orientação, as nossas entidades podem ajudar os produtores a montar, a constituir uma associação com esse objetivo e outros que o associativismo nos dá, né, os benefícios do associativismo. Pode ter o caso de já existir uma associação, e aí essa associação fazer os ajustes no seu estatuto social, no seu objeto, né, no objetivo para a consecução da indicação geográfica. Pode ter o caso de territórios que tenham várias associações do mesmo produto. E aí há que ter uma concertação, muito diálogo, muita conversa entre eles para identificar qual vai ser a associação que vai ser a substituta processual, que vai tocar esse processo, e se ela tem legitimidade para fazê-lo, né? Ela tem que ter, então, legitimidade das outras associações e dos outros produtores do território. Lembrando que tem indicações geográficas que tem 200 municípios, né? Que tem 4.000 produtores. Então, isso cai no desafio, quer dizer, a governança é um dos desafios. Como se dá a governança entre a diretoria,
a chapa que está hoje como a diretoria executiva, né, o conselho fiscal, como se dá a governança do conselho regulador, né, quem sai para coletar amostra, ou a amostra todos os produtores que quiserem obter o selo, entregam ela num determinado local, e esse determinado local vai encaminhar para análise, se for o caso de análise de laboratório. Então, tudo isso exige uma boa governança. Um outro desafio é o próprio desconhecimento da sociedade como um todo, dos consumidores como um todo, né, sobre indicações geográficas. Então, isso requer um conjunto de ações, né, que podem parte dos produtores, parte da associação de produtores, parte dos órgãos governamentais. Alguma coisa já tem sido feita, né, ou muita coisa tem sido feita, mas ainda tem muito a ser feito no sentido de divulgar e de tornar isso mais conhecido. Outro desafio é para que o selo transmita para o consumidor, ou melhor, para que o consumidor enxergue na embalagem aquele selo e que ele tenha a noção do que aquilo representa, a história tem que ser bem contada. Então, essa história de como é que os produtores chegaram lá, como eles vieram, se vieram imigrantes, se vieram de navio, né, passaram por dificuldades, se eram colonos e depois acabaram comprando as terras e de lá né, estabeleceram comunidades e depois associação ou cooperativas. Como é que essa história, como isso aconteceu? Essa história tem que ser bem contada e ela pode ser contada na embalagem, ela pode ser contada em propaganda, pode ser contada numa etiqueta, né, amarrada na própria embalagem, né, uma tag, né, uma etiquetazinha. Enfim, o segredo o consumidor tem que enxergar benefícios, né, tem que saber e tem que ter empatia com aquilo que ele está comprando. Além de consumir um produto diferente, famoso, que contaram para ele, ou que ele comeu em algum momento, que ele provou em algum momento da viagem, né, esse vínculo com o território que ele vai estar na sua lembrança, na sua memória, essa história tem que ser bem contada. Então, esse é um outro desafio. E, por fim, tudo isso custa dinheiro, né? Então, o outro desafio é recursos para custear tudo isso, né? Tem que fazer um bom trabalho de marca, né? A cadeia de distribuição tem que ser treinada, esse é um outro elemento, né? Como é que se dá, como é que eu vou vender o produto com EG? Somente os turistas que vão visitar o território, e lá eu vou ter lojas, eu vou ter a minha visita na minha propriedade, ou eu tenho uma cadeia de distribuição, eu tenho um distribuidor que depois vende para revendedores. Como é que eu treino esses vendedores para contar essa história quando chegar um consumidor numa determinada delicatessen, numa determinada loja, né, no empório, o meu vendedor tem que estar treinado para explicar o que é um produto com IG e um similar sem o selo, né? Então, esses são alguns... Seja, você tem uma carta na manga, né? Quer dizer, a região tem ali uma grande carta, só que tem que saber utilizá-la. Como é que ela vai explorar esse selo, que é a questão? Porque senão ele acaba sendo um produto como qualquer outro, né? Vai ali para o mercado, para as prateleiras e não tem. Então, você falou a questão de realmente reforçar essa marca para que chegue ao consumidor, e esse consumidor, hoje você vê as grandes, né, as mais conhecidas, você fala vinho do Porto, por exemplo, né, ou o próprio champanhe, que é o mais emblemático. Então, quer dizer, a fama já está, né, mundialmente aí conhecida, mas evidentemente que isso não foi da noite para o dia, teve todo um processo de construção para que essa marca, esse selo fosse ganhando mais espaço aí naquela região, naquele estado, naquele país, até ganhar dimensões mundiais, né? E o consumidor, a única forma de ele descobrir que um determinado produto realmente possui esse selo é por meio das embalagens, ou existe algum instrumento pela internet que ele possa confirmar se aquele selo é verídico, se ele é válido? Como é que ele faz? Bem,
o portal, né, na internet, nessas as mídias sociais, né, existe o portal do Ministério da Agricultura, o tema indicação geográfica está ali, e ali é possível consultar todos os produtos que hoje já têm reconhecimento, né. Da mesma forma o SEBRAE também, da mesma forma o INPI, o Instituto Federal montando também, né, a relação de produtos que hoje já têm o reconhecimento. Então, essa é uma maneira dele identificar. Existem algumas iniciativas de comunicação direta com o consumidor, né, de sites onde você pode comprar produtos pela internet, né, que facilita hoje em dia muito a aquisição de produtos e depois entrega pelo correio e tal. Então, são essas formas. E nas lojas, o bacana seria, da mesma maneira como hoje algumas grandes redes de hipermercados já têm aquelas gôndolas ou os espaços específicos com produtos com selo orgânico, né? Orgânico, o Brasil Orgânico, que é um selo governamental, né, do Ministério da Agricultura para produtos orgânicos e outros selos de produtos orgânicos. Da mesma maneira, seria muito bom que passássemos a ter essas iniciativas, né, da rede varejista, né, de você ter gôndolas, prateleiras específicas com produtos com selo de IG. Seria uma maneira de atrair muito o consumidor para essa questão, né? Então, muito bom, Francisco. Então, muito interessante aí as suas considerações. Então, a gente tem aí, claro que nesse papo que a gente programou aí de 40 minutos, evidentemente é para a gente ter uma noção bem mais por cima, né, do processo. Então, para o produtor que estiver nos assistindo aí, ou alguém que conhece, reside, ou conhece alguém de uma região que pode ter alguma chance aí de conquistar no futuro uma indicação geográfica, você falou que esses produtores podem procurar, além de buscar essa associação, se organizarem entre si, buscar apoio técnico junto às organizações. No Ministério da Agricultura, qual a porta de entrada? Como é que eles conseguem acessar vocês? É um e-mail, é um site, é um telefone? Eles podem contactar, no caso do Ministério da Agricultura, a Superintendência Federal de Agricultura nos estados. Esse assunto, de indicação, essa política pública, né, de indicação geográfica, ela está dentro da Divisão de Desenvolvimento Rural. E todos os estados, nós temos as superintendências, né, nos 26 estados e no Distrito Federal, e eles podem, então, entrar em contato com a Divisão de Desenvolvimento Rural, que lá vai ter um profissional que vai atendê-lo e começa, então, provavelmente vai fazer uma abordagem inicial, depois nós vamos marcar uma reunião lá no território com os produtores. Eu costumo dizer, e a experiência que eu tenho tido com esse assunto ao longo dos anos, nós temos feito um trabalho em camadas, né? Então, a primeira camada é a sensibilização, logicamente o diagnóstico, né, para saber qual é o potencial daquele produto, daquele território, e depois a primeira camada é o grupo de produtores que percebem isso, né, que percebem esses benefícios todos que a gente comentou, da diferenciação, da agregação de valor, e sensibilizá-los e explicá-los como é que faz. Geralmente, esse grupo, quando já é uma associação, quando já existe uma associação, é o conselho executivo ali, é a chapa que está dirigindo a associação. A segunda camada, que eu me refiro, são os outros associados, quando já existe a associação, os outros associados daquela associação que ainda ouviram falar, mas não estão tão próximo da administração, do dia a dia da associação. Então, nós voltamos lá, fazemos mais uma rodada de conversas, mais uma rodada de explicações sobre como se dá o processo. A terceira camada são produtores do território que ainda não estão na associação, que não são associados. E isso é muito comum, né? Muitas vezes você tem um território, aqui em São Paulo nós temos exemplos, né, de territórios que estão em fase de estruturação. A associação tem 46 produtores, mas o território tem 1.400 produtores. Então tem muito chão, muita gente ainda para a gente conversar, discutir. E essas reuniões,
eu costumo dizer, elas, na minha concepção, pelo menos a minha forma de ver, de enxergar isso, elas devem ser feitas lá no território, no salão paroquial do bairro do Santana, do não sei, entende? Lá mesmo, numa sexta-feira, às 6 da tarde, depois do expediente dos produtores, eles é que têm que saber, isso é deles, né? Isso é deles, não é nosso. A IG vai ser deles, a futura IG vai ser deles, então eles têm que se comprometer com isso. Muito bom, muito bom. E aí tem o Sebrae, eles podem entrar em contato também com o Sebrae, buscar lá no site. Aqui dentro do Instituto Federal, tem o canal aí da Inova, basta mandar um e-mail para inova@ifsp.edu.br para, se quiser conhecer um pouquinho os caminhos, né, para buscar essa questão da indicação geográfica, enfim. A própria Secretaria de Agricultura, né, municipal, né, a própria Secretaria Municipal de Agricultura dos municípios pode intermediar esse contato, né? Ok. E é isso, acho que foi aqui mostrado aqui, né, nesse episódio do podcast que só tem benefício, né? Todos saem ganhando. O país sai ganhando, o Estado sai ganhando, os consumidores saem ganhando, os produtores daquela região. E considerando aí que o Brasil, nos últimos anos, descobriu aí o caminho, né, para explorar mais esses registros, a gente espera que nos próximos anos mais e mais produtores, mais e mais regiões possam conquistar esse selo de indicação geográfica e, por que não, serem reconhecidos mundialmente, assim como as grandes outras marcas que a gente já conhece. Nós temos potencial, como você falou, então depende dos produtores, sim, do interesse, eles quererem, depende das instituições que precisam dar suporte técnico, depende de toda a estrutura e o cenário econômico, o consumidor, conhecendo também sobre isso, para dar incentivo e consumindo esse produto vindo de origem com indicação geográfica, e isso vai fazer com que, então, esses selos sejam, de fato, fiquem cada vez mais fortalecidos, né? Francisco, foi um prazer conversar com você. Se você quiser fazer um encerramento, assim, foi um papo muito agradável, acho que um conhecimento essencial. Esse vídeo vai caminhar aí espero que chegue aos produtores para que a gente possa alcançar mais pessoas e mais selos possam surgir aí nos próximos anos, viu? Muito bem, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, com todos os ouvintes, e estamos à disposição. Procurem-nos e a gente, então, inicia todo o trabalho, o processo. Ele não é assim curto, não é uma coisa que você diz, eu começo hoje e amanhã ou daqui a um ano eu já obtenho o reconhecimento. Depende muito do envolvimento dos produtores, depende muito dessa discussão e dessa construção, né, dos documentos e do pertencimento que esses produtores acabam tendo com esse assunto e da visão de que isso realmente leva a um desenvolvimento rural. É isso que a gente quer. Muito bom. Nós conversamos aqui, então, com o senhor Francisco José Mentidieri, que é auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura. Nós falamos nesse primeiro episódio aí do podcast da Agência de Inovação do IFSP sobre indicação geográfica. A todos vocês que nos acompanharam pela internet, nosso muito obrigado pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.